Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso sistema de cadastro de bandas em C Sharp. Então, antes da gente dar prosseguimento, a gente vai dar uma repassada em algumas coisas. Então, vamos lá no nosso Google Sala de Aula para a gente poder ver o que a gente tem aqui de material, né? Então, lembrando, a gente tem aqui dentro do material da semana 15, tá aqui link do Git, que é o modelo do sistema, e a gente tem um script do banco de dados aqui. Então, para quem vai começar do zero, vai iniciar, aqui está o modelo, é só baixar o zip dele ou clonar lá no Visual Studio, como a gente fez na última aula, está lá no vídeo. E aqui está o script para poder criar o banco de dados também, que isso já foi explicado nas últimas aulas. Qualquer dúvida sobre esses passos iniciais, a gente tem o Alex aí como monitor para poder ajudar. E tem o Luiz Felipe também, que ele está disponível em alguns outros dias. E também eu fiz a postagem aqui da atividade do projeto final, onde a gente tem as instruções aqui e a entrega está lá para a primeira semana de março. Como a gente vai precisar trabalhar com banco de dados, a gente vai precisar do MySQL, então tem que baixar o MySQL, instalar, a gente vai usar de front o Workbench, pode usar algum outro, se alguém já conhece, não tem problema nenhum. E na última aula, a gente fez toda a parte, a gente criou o banco de dados, estabeleceu a conexão, criamos a nossa classe, que vai representar a entidade que a gente vai trabalhar, que vai ser de bandas, e a gente criou uma classe específica para conectar com o banco. E a gente conseguiu conectar com o banco, trazer todas as informações que estão no banco e listar no nosso sistema. Então, a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Hoje, o nosso objetivo é conseguir fazer um cadastro e depois aí deixar para vocês tirarem alguma dúvida e já começar a implementação dos sistemas de vocês. Então, é muito importante ir desenvolvendo os sistemas de vocês, do tema definido por vocês, em paralelo com o que a gente está vendo, não deixar por último. E as nossas práticas aqui de C Sharp, a gente vai continuar depois em fevereiro. Então, hoje a gente vai encerrar essa parte. Lembrando que a gente tem a nossa prova de structs aqui, que também já foi explicado na semana passada, tem a lista dos nomes vinculados aqui a cada uma dos tipos de prova, então aqui é um aleatório, então a gente tem 3 tipos diferentes, e aqui está os 3 tipos, e aí você vai fazer, pode subir no Google Drive, como eu pedi, o arquivo .c, o arquivo de dados, e envia aqui o link. O prazo, como eu falei, o prazo normal aqui está até dia 18, que é nessa sexta-feira, mas, como eu falei, não tem problema nenhum, eu tinha falado, quem quiser enviar até dia 23, não tem problema, não tem decréscimo de nota. Joia? Então, agora a gente vai dar continuidade à nossa parte da implementação. Então, a gente está usando o Visual Studio, a gente vai precisar também, deixa eu abrir aqui o Workbench, que é o nosso ambiente que permite a gente acessar o nosso banco de dados, né? Então, a nossa aplicação vai acessar o banco e a gente precisa ir criando lá algumas consultas, algumas coisas diferentes lá dentro da nossa aplicação. Então, deixa eu abrir aqui a conexão com o nosso banco de dados. Aqui eu tenho algumas coisas a mais, por isso que ele demora um pouquinho. E se eu aqui tenho, aqui estava um teste de uma série aqui, ó. Deixa eu mandar listar aqui né, as bandas, ó. Se a gente der um select, que é o select asterisk from, no meu banco de dados chama banco underline bandas, e bandas é o nome da tabela. E aí a gente consegue ver quais atributos que a gente tem, nome, gênero, integrantes, ranking, e isso aqui, as informações, a gente rodar o nosso tema que a gente já consegue fazer. Então, aqui a gente tem os nossos dados aqui. Deixa eu ver aqui agora. Agora, no nosso tema, o que a gente fez na aula passada? A gente criou a nossa classe aqui de banda. Então, dependendo daquilo que você for representar, pensa que você vai fazer um cadastro de produtos. Então, você vai criar uma classe produto e os atributos dele. E aí, depois, como eu expliquei aqui, você clica na lâmpada aqui e manda encapsular, para você encapsular os seus... Isso não é essencial, se você colocasse um public aqui na frente, você já conseguiria acessar, mas é um padrão. Então, você encapsula os atributos da classe aqui e acessa ele através dos métodos getSet. Isso vocês vão explorar bastante na próxima disciplina de orientação de dados. Então, primeiro tem que criar essa classe aqui. Lembrando, lá na disciplina de banco, vocês têm várias tabelas. Você não precisa trabalhar com várias tabelas aqui no projeto. Então, no projeto, você tem que trabalhar com pelo menos uma. Eu vou fazer um cadastro de clientes, vou fazer um cadastro de alunos e notas, vou fazer um cadastro de animes, vou fazer um cadastro dos meus jogos favoritos. Então, e aí você vai criar a tua classe aqui. E a gente criou uma classe específica para conexão de banco.
Lembrando que para a gente conseguir conectar com o banco, a gente está usando MySQL, a gente teve que ir lá no nosso gerenciador de pacotes, que aqui foi em Tools, no Get, e aqui tem o Package Manager aqui, For Solution, e aí a gente procurou lá, e a gente viu também que lá no Get, como gerenciador de pacotes, em todas as frameworks e tecnologias têm o seu gerenciador de pacote, então lá no React, como a gente falou, a gente tem o NPM, o Yarn, lá em Java, lá você pode usar um gerenciador de pacotes, aqui a gente usa o NuGet. E aí, como a gente vai trabalhar com MySQL, a gente colocou lá e procurou, instalou, e a gente viu que ele já veio aqui o MySQL para referências. Uma vez que ele já está aqui nas referências do projeto, a gente importou, né? Então, a gente importou MySQL.data e MySQL data.client. E precisou também do System Data. Isso aqui a gente fez na última aula. A gente estabeleceu a nossa conexão aqui, passando qual que é o servidor. Então, é local. Se fosse em outro lugar, eu colocaria o IP ou a URL aqui do DNS. O usuário padrão é root. E essa senha aqui é a minha senha. Lembrando, quando você instala aí não tem nada. Então, você vai deixando só assim, igual a nada, certo? Então, tomem cuidado. Se você clonar aqui, ó, dentro do Google Sala de Aula, até se pegar aqui na última semana, 16, ó, tá Sistema Cadastro de Bandas Aula 1. Esse aqui, ó, já é o resultado que a gente fez na última aula. Então, já tem todo esse código aqui, já tem a classe de bandas, já tem. É a partir desse aqui que eu vou atualizar. Eu vou deixar o modelo, que está na aula 15, que é o que está limpo, quem quiser seguir do zero. E quem já quiser ir vendo o que foi feito, pegando os snippets de código lá, as funções, vai acompanhando aqui. E aí eu vou postar hoje lá também, vou atualizar ele aqui. Então, esse mesmo aqui, eu vou atualizar ele. Então, cuidado aqui com a senha, porque senão você vai bater no banco e não vai ter. E o nome do meu banco é Banco Bandas, que é o que eu tenho lá, né? Que a gente criou a partir daquele script. E aí a gente criou uma funçãozinha que se chama lista. Eu acho que até fica melhor aqui, a gente chama ela de lista bandas. E depois a gente muda lá na chamada lá. A gente vai ver que vai precisar mudar. Porque fica mais semântico, né? Então aqui a gente eu vou estabelecer um comando SQL, e esse comando SQL, ele chama lista bandas. Ah, você colocou o mesmo nome. Aqui não tem problema. Então, esse lista bandas aqui, ó, ele é o quê? Não precisa ser o mesmo nome. Ele é o nome da Store Procedure da consulta que está lá no banco. Então, se eu vier aqui no banco, ó, de Store Procedure, que a gente criou na última aula, eu tenho aqui, Alt Store Procedure, eu tenho uma função aqui que se chama lista bandas. O que essa função faz? Seleciona tudo que eu tenho dentro da tabela de bandas. Ok? Então, esse nome aqui, ó, o nome da procedure, é o nome que eu estou dando aqui. E aí eu falo que é uma store procedure e deixo executar. Se eu tivesse parâmetros que eu fosse passar, eu quero selecionar uma banda por nome. Aí eu ia receber um parâmetro aqui e eu ia passar aqui embaixo um parâmetro. Para inserir, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai precisar disso. E aí a gente entra num bloco try catch. Tenta, e aí é o padrão, né? Abra a conexão, vou definir qual que é aonde que eu vou executar o comando. Então, o adapter aqui, ele é o tunelamento do comando. Então, ele vai enviar o comando para o banco. Qual o comando? Esse aqui que eu defini aqui em cima. É o lista bandas que eu quero executar. E se tivesse parâmetros, eu ia passar aqui. E aí eu vou criar uma tabela que vai receber o retorno, que eu chamei de dados, mando o meu adapter aqui, que é o meu tunelamento, preencher a minha tabela de dados com o que ele vai executar aqui e retorno isso. Se der algum erro, eu mando ver o erro, retorno nulo e por final sempre vou fechar a conexão. Então é bem tranquilo. O que a gente precisa fazer? Se a gente rodar aqui, a gente já consegue ver a listagem. Então isso foi um overview, uma repassada do que a gente viu nas últimas aulas. O que a gente vai fazer? Opa, tem erro aqui. Lembra que eu mudei lá o lista bandas? Ó, ele tá dando um erro aqui, ó. Olha lá, ó. Conecta banco, não tem lista. Vou até clicar aqui, ó, tá vendo? E aí, se eu colocar o lista, Ctrl espaço aqui, já tem bandas, já resolveu. Lembra que eu mudei o nome aqui, né? Lá no Conecta Banco, eu mudei o nome aqui da função como lista bandas. E não mudei aqui. Vou salvar aqui e vamos rodar agora aqui para a gente ver. Joia. Se eu mandar buscar aqui, ó, eu já tenho minha listagem de bandas, tá vendo? Conectou com o banco e trouxe tudo para cá. Lógico, aqui, se eu mandar buscar, não está buscando nada. Se eu pedir para remover, alterar, não está removendo nada, porque a gente não implementou ainda. Cadastrar, eu posso digitar alguma coisa aqui, ó, e não está fazendo nada. Por quê? A gente não implementou. Então, o que a gente vai querer fazer agora? Cadastrar novas bandas. Sempre que eu cadastrar, eu vou atualizar aqui no meu buscar, certo? Então, a primeira coisa para a gente poder cadastrar
a gente vai lá no banco de dados, criar a função que cadastra lá no banco, depois eu vou no Conecta Banco, fazer com que eu consiga receber dados aqui do meu front, ou seja, da minha aplicação, receber os dados que está aqui e passar para o banco de dados. Então, o Conecta Banco faz esse meio termo. Então, vamos aqui no nosso banco de dados, a gente vai criar uma Store Procedure para poder inserir alguma coisa no banco. Já que a gente quer inserir alguma coisa no banco, já sim. Por quê, Bruna? Lá, o que a gente está mostrando é um select asterisco no que tem aqui. Ó. Deixa eu até colocar aqui, ó, mais um aqui. Ó. Vamos colocar mais um aqui. Vou colocar aqui. Scank, gênero rock, quantidade 4, ranking 2. Ó. Salvei aqui. Eu tenho que dar um apply aqui para salvar. Ele já gera um insert para mim com aquilo que eu coloquei lá. Apply, finish. Beleza. Já está ok aqui, ó. Se eu mandar rodar agora, que eu inseri o scan, ó, já vai estar aqui. Então, eu inseri direto lá no banco, ó. Tá vendo? Então, você pode inserir direto, não tem problema. Só que, logicamente, a gente quer inserir pela nossa aplicação. Tá lá porque a gente está dando um select asterisco, né? Lá no nosso banco. A gente já mostra aqui. Aí, agora, o que a gente vai fazer, então? A gente tem que criar uma função que vai receber os dados da aplicação. Aqui no banco, ó. Vou criar uma função aqui no banco, que é uma Store Procedure, que vai ser responsável por receber os dados e fazer um insert. Como que eu insiro alguma coisa no banco? Insert to, nome da tabela, tal, tal, values, certo? Vocês já viram o insert, não viram? Lá na disciplina de banco de dados? Alguém dá um joinha aí. Isso. Ah, preciso decorar isso? Não. Olha aqui para você ver que legal. Se eu vier aqui em tabelas, ó, tabelas, bandas. Deixa eu até dar um zoom aqui. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui para ficar melhor para ver. Se eu vier aqui, ó, dentro do meu banco bandas, em tables bandas, vou clicar com o botão direito aqui, ó, e eu tenho a opção, ó, copy to clipboard, eu tenho como copiar aqui um procedimento de inserção, um procedimento de update, um procedimento de create. Olha que legal, um delete, um select. Então, o que eu quero fazer? Eu quero copiar um insert. Se eu mandar copiar aqui, ó, olha aqui que legal. Eu mandei copiar, então cliquei com o botão direito aqui, dentro da minha tabela de bandas, copy to clipboard. Isso aqui é o Workbench que faz, não tem nada a ver direto aqui com uma SQL. Você tem um tanto de front, alguns fronts vão fazer isso. Esse aqui, o Workbench, é o front nativo do MySQL, da própria MySQL. Então, vou copiar o insert. Se eu mandar colar aqui, ó, olha aqui que legal. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui, que ficou ruim agora. Olha aqui que legal que esse insert fez para mim, ó. Ó, insert int, o nome do banco, o nome da tabela, quais atributos e quais valores. Olha, eu não preciso decorar um insert. Ele gera para mim aqui. E o que eu preciso fazer lá no Store Procedure? É exatamente isso. Então, vou copiar isso aqui e vou colar lá no Store Procedure. Vou vir aqui, Store Procedure, aqui, ó, dentro do banco bandas, ó, abrir aqui, vou vir no Store Procedure, vou criar, ó, Create Store Procedure. E aí eu vou dar um nome. Ó. Qual que é o nome da Store Procedure? Vou chamar aqui de insere banda. E aí eu vou colar entre o begin e o end aqui, ó, todo o código. Insert no banco bandas, tal, tal. E aqui está os values. E aonde que está cada um desses valores, eu vou substituir. O ID, eu não vou passar ele como parâmetro no insert, porque o meu ID aqui, ele é minha chave primária, ele auto-incrementa. Então, se eu não passar nada, ele vai incrementar automático. E se eu passar zero, também ele incrementa. Então, eu vou deixar sem nada, vou tirar o ID, vou começar do nome, e aqui também vou tirar o ID, vou começar do nome. Olha, aí o que eu vou ter que fazer agora? Substituir esses values aqui, depois eu copio colo a função inteirinho para vocês. E eu vou ter que receber parâmetros aqui, certo? Então, a gente vai receber esses parâmetros aqui e a gente vai colocar aqui, certo? É igual uma função normal. Então, se eu colocar, o primeiro parâmetro é nome. Então, se eu colocar o nome aqui, que tipo de parâmetro que vai ser esse que eu vou usar, certo? E aí eu vou colocando todos os meus parâmetros. Então, deixa eu só mudar aqui. Eu vou ter o meu primeiro parâmetro, vai ser o nome, que é um varchar. Se eu não estou enganado, essa aqui é a sintaxe. É um varchar de, no máximo, 45. Então, quer dizer, ó, o primeiro parâmetro que eu vou receber é o nome. O segundo parâmetro que eu vou receber, que é o maior, é o gênero. Então, também vou receber aqui
gênero, que é um varchar. Varchar é uma string aqui, dentro do MySQL, certo? Só não estou lembrando se aqui é colchetes ou parênteses, mas já se der erro aqui, a gente já olha a sintaxe aqui, faz tempo que eu não faço. E aí a gente vai ter também integrantes e ranking, que vão ser dois inteiros. Eu vou quebrar a linha aqui, ó, só para dar para ver melhor, certo? Pode ser tudo uma linha só. Vou colocar integrantes, que é inteiro, e ranking, que é inteiro. Joia? Eu só não estou lembrado aqui. Mas vamos deixar aqui. Como eu falei, assim, eu não estou lembrado se aqui, ó, quando eu vou falar a quantidade de caracteres, se é parênteses ou colchetes. Se alguém quiser consultar aí, já me fala. E aí, o que eu vou falar? Ó? No lugar aqui desse nome, eu vou colocar o quê? O nome do parâmetro. Então, aqui, é porque aqui eu coloquei nome, não precisa ser igual, tá vendo? Isso aqui, ó, insert bandas, isso aqui, ó, é o nome dos atributos lá do banco. Aqui eu pus igual, mas se eu quisesse colocar aqui, ó, nome P, que é o nome do parâmetro, eu iria colocar nome P aqui, certo? Acho que é parênteses mesmo. Ah, valeu, Bruno. A gente testa aqui. Se eu testar aqui ele der erro, a gente vai saber. E a gente vai testar se esse insert funciona aqui, ó, aqui no banco. Porque não adianta, a gente cria uma função no banco. Aí eu vou lá na minha aplicação e tento chamar ela. Quando vê, começa a dar erro. Aí eu não sei se o erro é na minha aplicação ou se eu erro aqui no banco. Então, primeiro a gente cria a nossa função aqui no banco, vê se ela funciona, e aí depois a gente vai lá para a aplicação. Então, eu vou colocar nome, gênero, integrantes, ranking. Então, nome. Ah, mas como que eu sei aqui o que é? Aqui, ó, o entre aspas, aqui são os atributos do banco. E lógico, o primeiro, insert o primeiro é o banco. E aqui é os valores. De onde vai vir esses valores? Dos parâmetros aqui, ó. Nome, gênero, integrantes e ranking. Certo? Nome, gênero, integrantes e ranking. Coincidentemente, aqui a gente deixou igual, mas poderia ser diferente. Ó, então, aparentemente está ok. Vou pegar essa Store Procedure aqui, ó, inteirinho, vou colocar no chat aqui para quem está acompanhando aí. Não sei se vai dar erro ainda, a gente vai dar o apply. Então, na hora que eu dou apply, ele cria aqui a minha estrutura bonitinha. Apply, finish, joia. Já tá, ó, deu apply aqui. Ah, mas como que eu sei se aqui está funcionando? Se eu atualizar, agora dentro do Store Procedure, eu tenho insere banda e o lista bandas. Eu tenho insere banda e o lista bandas. Agora a gente tem que verificar se esse código nosso aqui, se quando eu chamar a minha função insere banda, realmente ele vai inserir uma banda. Como que eu faço isso? Vou até fechar aqui. Vou fazer o call. Quando eu faço call, eu vou chamar uma store procedure de algum banco. E aí, primeiro, eu tenho que falar qual banco eu vou usar, né? Use banco, underline, bandas. Por que eu estou colocando use? Porque eu tenho um plano de banco aqui. Ele não é o meu banco padrão. Quando eu tenho o meu banco padrão, aí ele executa direto. Como ele não é, eu tenho que dar o use. E aí eu vou chamar o nome da store procedure, que é insere banda. O que a store procedure espera? Nome, gênero, integrantes, ranking. Então, é parâmetro, eu tenho que mandar respectivamente. Então, no nome aqui, o que eu vou mandar? Fala o nome de uma banda aí. Já coloquei. Fala uma banda aí, Alex. Nirvana, isso. Boa. Então, nome, gênero. É rock também? Vou colocar rock, mas é grunge, né? Nirvana. É nome, gênero, integrantes, aí em inteiro, né? Acho que era 3 ou 4. E ranking também, essa aqui vai ser um, que é boa, né? E aí a gente fez o quê? Eu fiz um call, chamando a função e passando os parâmetros. Olha que legal em série aqui, que ficou. Então, se eu chamo a minha função e passo parâmetros, ele já tem que inserir no meu banco. Vou mandar rodar aqui e vamos ver se vai dar certo, ó. Eita, deu erro, ó. Tem um erro de sintaxe. Dentro da função insere banda. Ah, então vamos lá ver lá que eu acho que é o parênteses lá. Ó, eu chamei aqui, ó. Por que é importante você testar? Porque senão você ia fazer tudo na aplicação, ia dar erro. Aqui ele deu um erro. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Ele está falando que eu tenho um erro de sintaxe lá em Server Banda na linha 1.
Então, lá naquela primeira banda lá. Então, eu vou aqui na minha banda, vou dar aqui, ó, insere banda, vou dar um alter store procedure. Não sei se é porque eu quebrei essa linha aqui, será? Não é isso, ou é os colchetes aqui. Será que é colchete aqui? Vamos ver se é colchete aqui no varchar, Bruno. Deixa eu dar o apply, às vezes ele dá erro direto aqui. Ah, não, então não vai ser aqui não. Será que é a quebra de linha lá? Vamos deixar os parênteses aqui mesmo, que aqui ele já falou que não é colchetes, não. Vamos dar um apply. Coloquei tudo na mesma linha. Finish. Beleza, ó. Eu só tive que colocar tudo na mesma linha aqui. Vamos ver se roda agora. Vou mandar rodar de novo aqui o insere. E deu certo. Qual foi o problema? Eu quebrei a linha aquela hora para mostrar e não voltei. Tem que estar tudo na mesma linha. One row effect. Ele inseriu. Como que eu sei se isso deu certo? Vem aqui na tua tabela de bandas e dá um select nela. Na hora que eu dou um select, olha aqui que legal. Ó, o Nirvana já está aqui, ó. E se eu ir lá na minha aplicação, lá na nossa aplicação, ó, vou colocar esse código do call aqui também. Aqui, ó. Para quem quiser usar ele aí para poder testar, olha que legal. E agora a gente vai lá na nossa aplicação. Vamos rodar aqui. Ó, Nirvana já está aqui também, olha que bacana. Funcionou direitinho. Então a gente já sabe que quando eu chamar essa função insere banda, eu posso passar para ela o quê? Nome, gênero, integrantes e ranking que ela vai inserir. Olha que bacana. Legal, né? Aí agora o que a gente precisa fazer? Fazer essa comunicação, pegando os dados daqui e mandar lá para o banco. Então a gente vai lá no nosso código aqui, na nossa classe Conecta Banco, e a gente já tem uma função aqui, ó, que ela se chama lista bandas. E ela retorna uma tabela com todas as bandas. No caso meu insere, ele não vai retornar uma tabela. O meu insere aqui, ele pode retornar só verdadeiro ou falso, para poder ver se deu certo ou se deu errado. Beleza? Então a gente vai criar aqui embaixo do lista bandas, ó. Opa. Deixa eu só apertar aqui que eu não estou achando. Embaixo aqui do fim do lista, ó, o que a gente vai fazer? Ah, aqui as outras chaves, eu não tinha chegado da minha classe aqui, ó. Então, embaixo aqui do lista, a gente vai criar a nossa função de insere. E aí a gente já vai ter a nossa aplicação que vai ser possível a gente inserir dados e listar os dados. E aí vocês já vão ter uma aplicaçãozinha bem legal. E a partir disso aqui, se vocês pesquisarem um pouco, vocês conseguem terminar a aplicação inteira. Mas a gente vai fazer juntos em fevereiro. E quem quiser adiantar também pode ir chamando isso. Então a gente vai criar uma funçãozinha aqui, que ela vai ser do tipo boolean. E vamos colocar ela como public só por causa do acesso. Public é porque eu vou conseguir acessar ela em qualquer lugar. Então aqui, ou a gente poderia deixar bool aqui, é porque bool é de booleano, verdadeiro ou falso. Quando a gente querer retornar verdadeiro ou falso em C, a gente vai retornar o inteiro. Aqui a gente pode retornar um boolean mesmo. E a gente vai criar a nossa função insere banda. A nossa função insere banda, o que ela vai inserir? Vou colocar aqui assim. Insere banda. O que ela vai inserir? Ela vai inserir uma banda. Então, eu tenho uma banda B. Então, a gente vai passar como parâmetro aqui, ó, para essa função nossa aqui, ó, para a nossa função insere banda, o que eu vou passar como parâmetro para ela? Uma banda. Da onde que eu vi os dados dessa banda? Lá da minha aplicação, que é do front. Então, aqui no front, eu vou pegar os dados, vou criar uma banda com isso aqui. Na hora que eu clicar em confirmar, eu vou pegar e passar aqui para o insere banda. E o que o insere banda vai ter que fazer? Ele vai ter que estabelecer a conexão com o nosso banco de dados aqui e chamar a nossa função de inserir. Um minutinho só, pessoal. Só, voltando aqui, meu cachorro estava querendo participar da aula hoje. Ele não vai poder ficar participando. E aí, o que a gente vai fazer, então? A gente vai seguir a mesma lógica. Para a gente não gastar muito tempo aqui,
Eu vou pegar o código aqui e vou explicando ele, porque a gente ficar digitando aqui, a gente vai demorar muito e esse não é o objetivo. Então, aqui dentro do nosso insere banda, o que a gente vai fazer? Deixa eu ir explicando aqui passo a passo. Ó. A primeira coisa, a gente vai falar qual que é o nome do comando. Lembra o MySQL Command? E aqui eu coloquei insere underline banda. Isso aqui é o nome da Store Procedure. Como está lá no meu banco? Ó, o meu está insere banda, sem o underline. E tem que estar igualzinho, ó. Então, vou colocar insere banda. Onde que essa Store Procedure vai ser executada? Na minha conexão, certo? Qual que é a minha conexão? São os parâmetros que a gente definiu ali em cima. Qual que é o tipo? Store Procedure. E aí, o que eu tenho que falar o quê? Eu tenho que, dentro do insere banda, ele tem vários parâmetros, não tem? Tem nome, gênero, integrantes, ranking. São esses aqui, ó. Nome, gênero, integrantes e ranking. Lembra que eu falei lá que eu poderia colocar um parâmetro nome P? Se fosse nome P lá, eu teria que colocar nome P aqui. Então, o que está entre aspas aqui, ó, são os nomes dos parâmetros, não importa a ordem aqui nesse caso, porque eu estou dando nome. É só olhar o nome do parâmetro que está aqui, ó. Deixa eu ir na Store Procedure. Tá vendo aqui, ó, o nome do parâmetro aqui, ó. Nome, gênero, o que está aqui, ó, igualzinho que está aqui, é como você vai chamar aqui, ó, nome, gênero, integrantes, ranking. E aí eu adiciono parâmetros, cmd.parâmetros, adicionar com valor. Então, no nome eu vou colocar o quê? O banda.nome, ó, minha banda. No gênero, banda.gênero. No integrantes, banda.integrantes. No ranking, banda.ranking. Para cada um deles, certo? Então, é a mesma coisa do lista, só que a diferença aqui que eu tenho o quê? Eu tenho que passar os parâmetros, logicamente, para mandar lá para o banco, ok? E aí, o que eu faço? Aquele try catch. Abro a conexão, e aqui ele é mais simples, né? Abri a conexão e mando executar o comando. Esse comando aqui, ó. Ah, mas cadê aquele tunelamento que você falou lá, o adapter? Aqui não precisa, porque eu só vou executar lá, ok? Então, se ele executou, se ele conseguiu executar, eu vou retornar verdadeiro. Pode ser que se eu tentar executar, ele me dê algum erro, MySQL, e aí eu vou e mostro esse erro e retorno falso. Então, para poder executar um comando, no caso é só um insert, ou se eu quiser executar um delete, por exemplo, ou se eu quiser executar um update, é só executar esse comando aqui, ó. O comando, que é o que a gente definiu aqui, colocou os parâmetros para ele e manda executar. Só isso. Então, para mim poder fazer o delete e o update, é só isso, é só executar. Só o listar, que é o buscar, né? Aí que a gente precisa ter dados de retorno. Se der algum erro, a gente pega o erro e por final a gente fecha. E a gente finalizou em série banda. Então não tem nada demais. O que eu tenho que fazer agora? Lá no meu front, chamar a função insere banda. Então eu vou pegar os dados que estão naquelas caixinhas de texto lá e vou criar uma banda e passar para cá. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar esse código aqui inteiro aqui do insere banda. Ó, vou pegar ele inteiro aqui. Tá? Entre a abertura e o fechamento dele. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele inteiro aqui. Não consigo colocar ele inteiro. Então, vou colocar em partes aqui. Então, primeiro eu vou colocar aqui a primeira parte antes do try, ó. Quem está acompanhando aí, ó. Coloquei antes do try. E aqui agora, do try para baixo, aqui eu vou colocar a segunda parte, aí dá para vocês testarem aí também. Ok? Lembrando que esse código aqui ele vai estar atualizado no Git, eu vou colocar o link do Git lá. Então, se você ir lá no Git, abrir a classe conectabanda.cs, todo esse código vai estar lá. Se você abrir a banda e sistema.cs, o arquivo sistema.cs, você vai ver todo o código, certo? E aí você pode clonar, usar lá, mexer, qualquer tipo de dúvida, dificuldade, ele pode me chamar e pode chamar aí o Alex e o Luiz também. Joia? Então, a gente já tem aqui, vou dar um Ctrl S para salvar, e vou lá no meu design aqui, ó. No meu design, o que eu quero? Eu tenho algumas caixas de texto que a gente já pegou pronta aqui, ó. E essas caixas de texto aqui, lógico, sempre quando a gente tem algum componente que a gente vai manipular via código, eu tenho que mudar o ID dela. Então, a gente olhar aqui, ó, o name dela, o nome dessa caixa de texto é txt nome. O nome dessa outra aqui é txt gênero. O nome dessa outra aqui é txt integrantes. O nome dessa outra aqui é txt ranking. Então, a gente colocou txt, é uma caixa de texto, e aí depois o que ela está armazenando. O nome desse botão aqui, ó, btn confirma cadastro. Então, se eu der 2 cliques nesse botão aqui, ó, eu já vou para uma função. E o que eu vou querer fazer quando eu estou aqui dentro? Eu vou querer pegar os dados que estão nessa caixinha de texto, criar uma banda,
porque lembra lá que a gente quer uma banda lá, então a gente vai fazer com que essa banda, a gente vai criar essa banda e vai fazer com que essa banda ela tenha os atributos que estão nessa caixinha de texto e chamar o insere passando essa banda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, ó, banda B é igual... Ah, por que você está colocando B? Porque é menor, né? Mais fácil. É igual a new banda. Então, eu estou criando uma nova banda. Então, o B aqui é a mesma coisa que eu estar declarando uma variável do tipo da struct. Então, estou criando uma banda aqui, estou declarando uma variável. Essa banda aqui, que a gente está criando nesse momento, o que ela vai ter? Ela tem nome, gênero, integrantes, ranking. E essas informações, elas vão vindo aonde? Vão vir lá daquelas caixinhas de texto. Então, se a gente colocar aqui, ó, p.nome. Da onde que vai vir o nome da banda? Vai vir lá do txt nome.text. Ó, então, o nome da minha banda vai vir da caixinha de texto que o usuário digitar lá. O gênero da minha banda, b.gênero, vai vir da onde? Do txt gênero.text. b.integrantes. Da onde que vai vir os integrantes da minha banda? Lá da caixinha de texto. txt integrantes.text. É um uso autocompleto aí que facilita bastante a vida. Opa, o que ele achou ruim aqui? Ah, tá. O que ele falou? O integrantes aqui, ele é inteiro. E tudo que está em uma caixinha de texto, ela é o quê? É uma string. Então, eu tenho que fazer o que está na caixinha de texto, converter para inteiro. Então, a gente usa o convert aí, ó. Convert.to32, porque... o que quer dizer esse 32? 32 bits. Ele consegue armazenar um valor até 2 elevado a 32, que é o padrão dos SOs acima de 32 bits. Se eu colocar em int 16, eu vou conseguir armazenar até um valor só de 32 mil. Nesse caso aqui daria, né? Mas aí, geralmente, a gente coloca int 32 como padrão nas nossas aplicações. Int 64, só se você precisar, que vai ocupar mais espaço memória, vai ser um valor de 2 elevado a 64, aí vai ser muita coisa. B ponto, gênero a gente já fez, né? Integrantes e ranking, né? Vai receber meu txt ranking ponto text. Por que deu erro? Pelo mesmo motivo de cima, né? Então, a gente faz um convert aqui também, ó. Convert.to32, e aí eu vou converter isso aqui para inteiro e vou guardar. Pronto, eu já tenho a minha banda prontinha. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa banda minha e passar lá para aquela função que está lá na minha classe de conexão com o banco. Então, eu vou criar uma variável aqui de conexão com o banco, conecta banco com é igual a new conecta banco. Então, a gente estabeleceu que a gente criou a variável. E agora, esse com aqui, ó, que é uma instância da minha classe lá de conexão com o banco, eu consigo chamar quem? Consigo chamar o insere. Então, uma vez que eu chamar o meu insere, até vou criar uma variável aqui, ó. Vamos ver se deu certo. Vamos colocar R de resposta aqui, ó. Bool R é igual ao retorno do... com ponto insere banda. E eu vou passar a minha banda, que é o B. Ó, então, olha que legal. Eu criei uma banda. Aí, os dados dessa banda vieram da onde? Vieram das caixinhas de texto que estão lá na frente. Aí, eu criei aqui a minha classe de conexão com o banco, criei uma instância dela, né? Chamei ela aqui, e chamei a minha função insere banda. Passando quem? Essa banda aqui que eu acabei de criar. Se der certo, a resposta, que é esse R aqui, vai ser verdadeiro. Vou falar que foi inserido com sucesso. Se não, vou falar que deu errado. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Se esse R aqui, ó, foi igual a true, foi igual a verdadeiro, eu vou mandar uma mensagem, ó. Messagebox.show inserido com sucesso. E põe uma carinha feliz aí. Se não, se ele não é verdadeiro, ele é falso. Então, quer dizer que aqui a minha função insere banda, que está lá na conexão com o banco, retornou falso. Então, se for falso, você faz um message box e mostra o erro aí. Messagebox.show. E aí, o que a gente vai mostrar? Vou falar que tem um erro e eu vou mostrar esse erro. Aonde está esse erro? Está lá naquela mensagem que a gente criou lá. Com ponto mensagem. E aí, eu vou ver qual que é esse erro. É erro de MySQL, é erro da string, é erro de conexão. Então, tudo isso aqui, ó,
Quando eu clicar no botão, ele vai fazer isso aqui, certo? E o que a gente vai querer fazer também toda vez depois que eu confirmar o cadastro? Lembra que a listagem, o que a gente faz lá naquela listagem lá? A gente pode, né, a gente chama o lista toda hora que o meu formulário é carregado. Mas toda hora que eu inserir, eu também vou querer ver essa listagem aqui. Lembra que a gente tem a funçãozinha de listar aqui? Cadê ela? Aqui, ó. Minha função lista bandas. O que a minha função lista bandas faz aqui? Ela mostra todas as informações que eu tenho lá no meu banco de dados. Então, toda vez que eu terminar de inserir, o que eu vou fazer aqui no final? Eu vou listar. Então, eu vou chamar a minha função de lista bandas. Não preciso passar nada para ela. Então, por que eu estou chamando lista bandas aqui? Acabei de inserir, então eu quero ver esse dado atualizado lá. Então, vou querer ver a minha listagem de bandas atualizada. E aí, depois, vocês vão limpar os campos. Ou seja, eu já tinha criado o escopo de uma funçãozinha limpa aqui. Deixa eu ver. Opa. Aqui, ó, limpa, tá vendo? Qual que é a ideia aqui? Você pegar todas as caixinhas de texto ali e dar um ponto clear nela. E aí você vai limpar, e aí depois o que você vai fazer aqui, ó? Você vai chamar a função limpa form. Só que aqui vocês vão colocar os códigos aqui, ó. A gente tem que pegar e colocar o código. Que é fazer cada uma das caixinhas de texto lá, o txt nome, txt gênero, etc., fazer elas ficar sem nada. Joia? Por enquanto não vai limpar porque não tem código, vocês vão colocar aí. E agora vamos ver se isso aqui funciona, né? Joia. Vamos cadastrar uma aqui então. Vou colocar aqui, ó. Melim, gênero pop, integrantes 3, ranking 2 aqui. E aí vou mandar, ó. Confirma. Ó, inserido com sucesso. Ok? Qual que é a ideia? Na hora que eu desse OK, limpasse tudo e voltasse buscando. Vocês vão limpar aí. Se eu vier aqui no buscar agora, que está listando tudo, ó. Olha que legal. Setcimo, Leste, Tanscan, Pervana e Melim. A gente já tem tudo aqui. Então, muito bacana, né? A gente já consegue fazer a listagem, a gente já consegue cadastrar, e agora só vai fazer o quê? Depois, o buscar aqui, o que a gente vai fazer uma coisa muito legal. Quando a gente está P, por exemplo, só vai mostrar os que começam com P. E a gente nem vai no banco, a gente vai fazer um filtro aqui mesmo. Então, é bem legal, nem vai precisar ficar batendo no banco. Se eu digitar um N, vai colocar quem começa com N. E aí eu posso filtrar se eu quero esse N em qualquer parte da palavra, ou se eu quero quem começa de um determinado ponto, ou eu posso escolher a partir de qual filtro que eu vou fazer aqui. Então, isso é bem legal. Depois a gente vai fazer o que tiver selecionado aqui, a gente vai remover, ou o que tiver selecionado, se eu clicar em alterar, vou trazer os dados dele, mostrar aqui, confirmar a alteração, e aí eu altero só o que quiser. Então, a gente já conseguiu adiantar bastante aí nessas duas aulas, a gente usar o nosso modelo, então a gente tem que clonar, criar o nosso banco de dados, estabelecer a conexão com o banco de dados, listar e cadastrar. E aí a gente vai fazer mais prática, com mais calma, aí, quando a gente retornar às nossas atividades em fevereiro. Pessoal, deu certo? Ficou com alguma dúvida? Deixa eu colocar esse código aqui, ó, do Confirma Cadastro, para quem está acompanhando e quiser testar ele agora. E mostrou só até o else. E aí depois tem que chamar o lista e o limpo aí no final. Joia? Mais uma vez, o que é importante? Ir fazendo em paralelo. Então, deixar o seu banco funcionando aí, criar a sua estrutura. Precisa ter várias tabelas? Não. Se você fizer uma tabela, que a gente está trabalhando só com uma tabela. Ah, eu consigo fazer com mais? Consegue, tranquilo. Então, se você usar o que você aprendeu lá na disciplina de bancos, inner joins lá, que vocês estão vendo ou vão ver, é tranquilo. Se alguém quiser fazer algo diferente, pode me chamar, que eu ajudo, o Luiz ajuda também. É só chamar. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? A gente olhar o Melim lá, faltou a gente olhar, né? Se ele tá lá no banco, ó. Cadê? Vou atualizar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele já tá aqui no banco, ó. Melim 6, ó. Então, a gente consegue fazer o cadastro, lógico, chamando aqui no banco, cadastrando direto aqui no banco e da nossa aplicação. Pessoal, então, no mais, não deixem de
de praticar. É importante pegar para fazer, que é só na hora que você pegar para fazer que você vai sentir as dificuldades. Então, a gente está à disposição para ajudar, eu, o Alex e o Luiz. Alguns estão fazendo a prova ainda, qualquer tipo de dúvida é só me chamar, mas a gente não vai ter encontro mais síncrono. Então, a nossa aula aí, assíncrona de sexta-feira, ela é dedicada para poder terminar a avaliação. Qualquer dúvida é só chamar. Todo mundo se cuide aí ao máximo, aproveitem as férias, mas com o maior cuidado possível aí. Pessoal, aquele salve, então. Bom final de ano para todo mundo aí. Até mais, galera. Boas festas.